noite, bom dia, boa tarde, horrorizados, horrorizadas e horrorizades. Vamos incluir a todos. Voltamos aí com mais um episódio. Dessa vez vamos falar sobre The Ugly Stepsister, um dos filmes mais bem avaliados desse ano, surpreendentemente, tá? Ou não. Vamos discutir sobre isso ao decorrer do episódio. E hoje estamos aqui com o nosso querido amigo Gali. Oi, gente, boa noite. Eu vim aqui com a minha camiseta da Smart Fit para provar que realmente Pretty Hurts e esse filme vai mostrar na pele que dói ser bonito. E eu estou aqui muito bonito hoje provando isso para vocês. Não, a autoestima. O Gali cortou o cabelo. Vai, Gali, mostra o cabelo na régua que é o que você tá querendo hoje. Olha como que eu tô, gente. Nem eu tô me vendo direito, A mas é autoestima da isso. pessoa quando ela corta o cabelo muda totalmente. O homem é o período fértil do homem quando ele corta o cabelo. O Logo período depois que ele fértil. corta o cabelo. É babado. E estamos aí com o nosso querido amigo Patrick. Oi, oi, boa noite. Bom, gente, como eu falei agora no início, então nós vamos falar hoje sobre The Ugly Stepsister, que é basicamente, não posso dizer uma paródia, uma releitura Não, talvez? é um reconto, uma É releitura. um reconto sobre Cinderela. É uma forma diferente da gente ver um conto de fadas, basicamente. Talvez a gente possa usar este filme como um exemplo de como fazer um filme de terror sobre filmes infantis, né? Porque a gente teve aí alguns exemplos como o do Mickey, o do Ursinho Pooh, que não são exemplos a se seguir, mas talvez The Ugly Stepsister seja um exemplo a se seguir para talvez futuras adaptações, releituras de contos de fadas. Para refrescar meio que a memória de quem não lembra, esse filme, as irmãs Elvira, Alma e a mãe Rebeca chegam juntas na casa da Agnes, que é a Cinderela, que ela representa a Cinderela nesse filme, e elas foram com o intuito de que a mãe iria se casar com o pai da Agnes, pensando que ele teria muito dinheiro. E num jantar, o pai morre e logo após elas descobrem que na verdade não era muito bem assim bom da grana. A realidade era totalmente diferente. E logo em seguida chega o convite para o baile real, que o rei iria escolher, né? Quem seria a sua esposa. E aí começamos com a história, de fato, basicamente igual a da Cinderela, com alguns pontos diferentes. E o Gali, geralmente, ele fica meio que pro final do episódio, pra dar, às vezes, a opinião dele. Então, eu quero começar com a opinião dele hoje. Vamos lá, gente. Seguinte, eu sou muito fã de filmes de contos de fadas e tudo mais. É, inclusive, meu filme de princesa favorito da Disney, obviamente, é Cinderela, né? Porque me conhece um pouco, já imagina que seja Cinderela mesmo. É, sempre gostei de todas as dinâmicas da história, sempre gostei da maioria das adaptações e live actions que já fizeram de Cinderela, né? Eu acho que quase todos acertaram. E eu tava muito ansioso para ver The Ugly Stepsister, porque, primeiro, é uma produção europeia. Então, não vou dizer toda, mas várias produções europeias, elas meio que fogem de um certo padrão, assim, estadunidense e tudo mais. E é muito gostoso de ver eles tentando coisas novas. E aí, quando começou a sair esse filme, eu fiquei muito empolgado, porque eles descreveram basicamente como o reconto, a releitura de Cinderela na versão dos Irmãos Grimm. Para quem não conhece, os Irmãos Grimm, que criaram várias das histórias que você vê na Disney desde pequeno, só que versões mais sombrias e mais dark. As versões da Disney, obviamente, são as versões para criança, para família e family friendly total, né? Tipo, todo mundo sabe. Então, a história original da Cinderela, gente, é muito pesada, é muito forte. Esse filme ele traz assim uma boa parte dessa história que tem assassinato, tem mutilação, tem muita coisa horrível, sabe? Tipo, é bem pesada mesmo, não é nada bonitinho, assim, que nem a história da Cinderela da Disney. Enfim, e quando eu fiquei sabendo desse filme, eu fiquei muito animado porque basicamente ele era uma premissa, assim, vamos dizer, a versão dos irmãos Green de Cinderela, assim, real, que nunca foi retratada para as telonas, para as telinhas, porque sempre era a versão romântica, infantil e etc. E também
era como se fosse uma versão A Substância, que é um filme que eu amei demais, ainda amo. Eu acho que foi, assim, um dos melhores filmes do ano passado, assim, de longe. Então, foi uma coisa que me fez gostar muito desse filme. Enfim, bom, minhas considerações sobre ele, o que eu achei. Bom, é, quando eu comecei a assistir o filme, eu fui achando. Eu vou dizer já de cara qual é o meu único problema com esse filme. Eu só tenho um único problema com ele. Eu acho que ele bebe muito da fonte, assim, cronologicamente da história da Cinderela. Uhum. Então, toda a cronologia, né, das irmãs chegarem lá na casa com a mãe, né? E passarem por toda a apresentação da Cinderela, aí o pai morrer, aí a Cinderela virar empregada, aí a Cinderela conhecer o príncipe, aí a irmã conhecer, a Elvira conhecer também o príncipe, as duas quererem ser por motivos completamente diferentes, né? Uma só quer por causa do dinheiro e do status, e na verdade no filme é um pouco mais profundo porque tem muitas questões de autoestima e tudo mais que a gente vai falar depois. E a outra porque literalmente precisa sair da situação deplorável que a vida dela virou por causa da morte do pai, que já não estava muito boa a situação, mas ficou pior ainda, vamos dizer, sabe? Então temos dois lados aí. Só que eu acho que, ó, como eu disse, o único defeito para mim é que bebe muito da fonte, então segue toda a cronologia certinha do baile, de tudo assim, segue muito certinho, exceto mais pela parte dos atos finais do filme, né? Que os última meia hora, assim, um pouco mais diferente. Mas, assim, é a única coisa que eu, assim, acho que poderia ser diferente. Do resto, gente, eu fiquei apaixonado por esse filme. Eu acho que ele traz uma aura de horror, assim, porque muitos filmes são de... para mim, existe uma diferença entre terror e horror. Esse filme é um filme que me trouxe horror ao invés de terror. Terror é mais do susto, é mais assim de, o medo, não sei o quê. O horror, pra mim, é aquela coisa que você fica chocado, que você fica muito assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? O que eu tô experienciando? Entendeu? E isso daí é muito gostoso. E pra mim tem uma coisa muito boa também, é a questão da crítica social. Tem uma crítica social muito boa em relação à indústria da beleza, competição feminina, assim, com elas mesmas, mas é sobre a ótica. Claro que a gente sabe que esse filme é dirigido por uma mulher. É o primeiro filme que ela fez já. Ela já tinha feito outros curtas mais feministas e tudo mais, mas esse é o primeiro filme que ela conseguiu fazer inteiro. E aí ela mostra muito sobre essa questão da, da competição entre as mulheres mesmo, assim, porque infelizmente ao mesmo tempo que as mulheres são muito unidas umas com as outras, elas também competem muito umas com as outras, né? Isso muito também é pela questão do, sei lá, como os homens colocam as mulheres no mundo, assim, não parindo elas, tá? Não é isso que eu quis dizer. Tipo, como eles veem, enxergam elas no mundo e pelo olhar masculino as coisas, sabe? Então, tipo assim, como a beleza, né? Como eu disse no começo do episódio, né? Pretty hurts, como diria Beyoncé também, dói às vezes tentar ser bonito, tentar se encaixar, tentar ser igual, tentar ser melhor, tentar ser o mais e coisa do tipo, que isso é só coisa da nossa cabeça também. Então tem os ideais de beleza que a sociedade coloca na gente são assim meio parasitórios. Eu não lembro nem se essa palavra existe, gente. Que são parasitas mesmo, assim, sabe? Uhum. Enfim. E ao mesmo tempo que esse filme tem uma grande crítica social muito gostosa, assim, sabe? De enxergar, e ao mesmo tempo que é triste, né? Porque, tipo, mano, é muita coisa errada, assim, sabe? Tipo, Sim. que acontece e tudo mais. E você vê que realmente são coisas que podem acontecer no dia de hoje. Mas é uma coisa que é gostosa também. Eu acho que o body horror desse filme também foi muito bem feito, assim como a Substância. Eu acho que ele é um filme que é propositalmente grotesco para realmente incomodar, mas não no sentido assim de tipo, nossa, gente, que coisa nojenta, coisa sem propósito. Não, tudo serve algo, entendeu? Então, tipo, é muito gostoso que através do horror que eu disse mais no começo, né, que é a pressão social para ser perfeita, para ter um físico legal, para ter um rosto legal, para ter ao invés de simplesmente ser uma pessoa interessante, inteligente e tudo mais,
nem só pessoa, exatamente. Esse filme é mais feminino. Então, pra ser uma mulher bonita, inteligente, não, tem que ser bonita, tem que ser maravilhosa, tem que ser é, culturalmente perfeita. Então, é muito legal pra mim como eles constroem essa questão do horror com a beleza, entendeu? E eu acho também uma coisa que eu amei muito nesse filme é que eu vi muitos comentários e muitas discussões depois que eu assisti de quem é a vilã do filme, né? A gente tem a Agnes, que é a Cinderela, e temos a Elvira, que é a irmã feia. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que, tipo assim, ambas tiveram algumas atitudes questionáveis por motivos completamente diferentes, claro, né? Mas eu acho muito legal que eles usam muito uma análise psicológica muito legal pra, tipo, subverter algumas coisas tipo assim, e mostrar que realmente, sei lá, nenhuma das duas eram vilãs em si. Eu acho muito mais vilão o príncipe do que elas, Elas entendeu? meio que Quem tá mais são errado. vítimas também, né? Porque São se a gente vítimas for dele, da analisar sociedade. pelo lado social, é, quando a gente fala de assuntos como a beleza feminina, as mulheres acabam sendo as grandes vítimas da sociedade, dos homens em si. E é muito interessante porque existia uma época que essa questão de, tipo, ter o corpo perfeito, o nariz perfeito, não era uma questão, né? Tem gente que dizia até que você ter um corpo mais cheinho era melhor do que se você fosse uma pessoa que hoje a gente considera o padrão de beleza ideal. Muito magro e tal, É, né? Tem toda essa questão. Sim. sim. Então, assim, pô, é muito legal que esse filme, eu gosto de filmes assim, que não tem uma bússola moral muito estabelecida, muito definida. Então é muito a personalidade e a moral dos personagens é meio ambígua, tanto da Agnes quanto da Elvira. Então, tipo assim, eles não são nenhuma das duas, assim, que são as principais, né? A gente tem que falar mais delas. A mãe, eu vejo a mãe, na verdade, a mãe, para mim, os verdadeiros vilões da história é a mãe, a Rebecca, né? Aham. O príncipe e a questão dos padrões de beleza, os padrões Sim. sociais, as inseguranças, aquela moça da academia de meninas também, que acaba com a Elvira e tudo mais, Aham. que submete ela a procedimentos horrorosos e assim, grotescos, porque o filme se passa, se eu não me engano, em 1700 e alguma coisa. Então vocês imaginam, se hoje em dia já é complicado em algumas circunstâncias fazer certas cirurgias plásticas, imagina. Em Claro que não é assim 100% 1700. igual aqui na época, no século XVIII, exatamente. Então, são coisas que são feitas assim, de um jeito assim, terrível. O nariz, quando ela faz a rinoplastia lá, Nossa. caseira, vamos Sim. dizer. A tênia, gente. Ah, e depois a gente Hum, vai falar, né, dessas outras coisas do filme e tal. Mas é muito gostoso ver esse daí, sabe? Tipo, de ver como esse filme foi feito sobre um olhar. Eu não sei, eu acho que vocês vão concordar comigo, mas é muito perceptível quando o filme é dirigido por uma mulher e quando é por um homem. uhum. Tem É muita diferença. perceptível. Isso que ainda tem, tipo assim, algumas coisinhas assim que acaba colocando, mas é muito diferente. Por exemplo, na cena Uhum. em que a Elvira vai provar o vestido. Aquela cena ela poderia ser totalmente sexualizada. Eles poderiam E ter quando feito ela provar o vestido sem ter aquela roupa de baixo, se fosse dirigido por um homem. Ela por um nunca homem. estaria com, entre aspas, uma segunda pele ali para provar o vestido. Então, tem esses Aham. pequenos detalhes que fazem a gente ver a grande diferença entre um filme dirigido por uma mulher e um filme dirigido por um homem. Exatamente. Então, inclusive, eu falei até uma coisa errada, gente, desculpa. O filme ele não se passa no século XVIII, é 19. Ele passa em 1800 e pouco. Desculpa, não é 1700 e pouco, não. Mas mesmo assim, do mesmo jeito, era uma Muito coisa antigo. que era. Hã? Muito antigo. É muito antigo, é uma coisa arcaica. E tudo ia ser algo que realmente ia ser sofrível. Então, assim, tem muitas. É uma releitura pra mim, assim, ao mesmo tempo que, sim, me incomodou, a única coisa que realmente me incomodou foi o fato de seguir uma coisa muito linear da história da Cinderela em si. Claro que é um mix entre os Grimm e a Cinderela da Disney.
ao mesmo tempo eu achei uma releitura muito gostosa, sombria, e assim, vamos dizer, mesmo que seja muito parecido com o resto, é original não a narrativa, não os acontecimentos, mas em A si forma a que foi narrativa. feito, eu acho. Por mais que Exatamente. tenha seguido os padrões. Eu acho, até inclusive, eu ia comentar que no começo eu fiquei meio assim, porque, tipo, tava assistindo outro filme da Cinderela, só que era uma Um versão pouco mais de horror. sombria, um pouco de horror. E eu acho que a chave desse filme é realmente os 30 minutos finais. Ele, como você tinha dito, ele dá um chance na história, mais ainda, né? Porque ele meio que foge do material original, vamos dizer. Então ele vai mais pro. Ele transforma esse conto clássico da Cinderela, é, tipo assim, observado com essa lente do horror e da crítica social, e ele leva para outro patamar. Então é uma coisa que é muito gostosa, assim, sabe, de ver, que foi um filme que foi, como eu disse mais cedo, foi tipo uma curadoria, sabe? Uma curadoria. E realmente foi um filme que foi pensado em todos os detalhes, toda ambientação. Nem precisamos falar da ambientação, da fotografia e Uhum. direção, que realmente te colocam lá em 1800 e pouco. Então é muito gostoso de ver isso e enxergar essa questão assim de que parece que as nossas protagonistas são todas, as duas são vítimas da sociedade daquela época e faz a gente pensar o quanto realmente que nossa sociedade mudou de lá para cá. E é Quase isso, nada. sabe? É, é isso, gente. Eu amei o filme, assim, sabe? Eu realmente não é o máximo para mim, tipo, Sinners, porque eu acho que poderia não ter seguido tanto material original, né? Uhum. Mas do resto foi um filme que me fez refletir, é um filme que me fez torcer, um filme que me deixou com nojo, com Nossa. tudo mais, mas é um filme intenso, né? É um filme assustador, mas não é assustador por susto, é que nem eu disse, não é um terror, ele é um horror mesmo, porque ele mistura essa parte fantástica com a parte cruel daquela época, da beleza, do patriarcado, dos padrões da sociedade, enfim. E Então tem as musiquinhas infantis, aqueles de piano, os toquinhos que deixam as coisas ficarem mágicas, elas acabam ficando mágicos de uma forma sombria por causa da atmosfera que eles exato. criaram ali. É que eu falei, tipo, isso mesmo, tipo, mistura a questão do fantástico dessas músicas, da trilha sonora, assim, que remete a gente aos contos de fada e tudo Uhum. mais, com a questão da parte cruel, porque você acha que vai ver alguma coisa legal e vem a pior cena do mundo. Sim. Você pensa, nossa, agora vai ser uma parte super legal, Cinderela, e vem, tipo, você se surpreende. Tipo, a atmosfera é muito louca, sabe? Mas eu gostei, sabe? Tipo, demais e ver essa mudança das coisas, eu acho que. Claro que assim, eu não poderia deixar de citar a cena do celeiro. Não vou falar o que acontece, né? Porque Mulher! vai que o YouTube barra a gente, mas todo mundo sabe o que acontece na cena do celeiro. Inclusive, eu fiquei truque com essa cena da Eu fiquei Cinderela assim, gente, toda pra o que frente. tá rolando aqui, Cinderela? Tá rolando, a Cinderela, ela quer. É que a Cinderela, ela é Enfim. à frente do seu tempo, né? Ela não tá parada lá em 1800, ela é uma pessoa, assim, evoluída. Exatamente. Então, é isso, gente. Eu realmente, eu acho que eu falei um pouco demais, mas enfim, eu gosto bastante desse filme, gostei demais. E não foi uma decepção nem nada, foi uma coisa muito legal Uhum. de ver. E eu só gostaria também, eu entendo que não teria como ser um final super empoderador, super maravilhoso. A nossa Cinderela, a Agnes, ela conseguiu o que ela precisava, não é o que ela queria. Diferente de Elvira, que era o que ela queria porque ela estava tão cega pelas expectativas e pela aquela cultura que foi colocada na cabeça dela por muitos e muitos anos, né? Sei lá, acho que ela deve ter uns 20 anos por aí. Foi sempre colocada na cabeça dela de que ela tinha que casar com um cara rico, ela tinha que ajudar a sustentar a família, tinha que ser o príncipe, blá 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 blá.
que ela basicamente era o que ela queria, não é o que ela precisava, que nem a nossa segunda protagonista, Agnes. Então, é isso, gente. É uma coisa que é perturbador, mas faz realmente a gente pensar em muita coisa. E eu espero que esse filme fure um pouco a bolha, que nem a Substância furou. E foi muito boa toda a discussão em cima de A Substância. Eu acho que foi uma coisa que a gente precisava muito e ter levado esse filme até o Oscar. Claro que The Ugly Stepsister não vai chegar nada disso, Não. mas eu espero que, tipo assim, chegue na Prime, por exemplo, sei lá, e chegue no povão. Claro que eu acho que é um filme que também vai ser sujeito a críticas em sentido de, ai, que filme Pesadas. idiota, que filme grotesco, nojento, pesado, blá blá blá. De pessoas que não, desculpa, gente, de pessoas médias que simplesmente não entendem nada sobre cinema. E quem não gostou desse filme, pra mim, é isso. Pode ter achado o filme, não é assim maravilhoso, incrível. Ok, até entendo. Mas é um filme Mas muito não bem achar que é um feito. filme inteligente. É um filme muito inteligente e não vai entender porra nenhuma, que nem muita gente não entendeu a substância e, né, continua sendo machista por aí até agora. Mulheres também, homens, tudo. É isso então. E você, Patrick, o que você achou do grande filme que você. Fiquei surpresa. Eu achei que o Patrick não ia gostar, tá? Quando a gente Não, Ele fosse. tava E ansioso ele pra estava falar. ansioso pra falar. Então, hablas, meu querido. não, gente, por incrível que pareça, eu esperava uma super horrível adaptação, bem naquele estilo do Ursinho Pooh, Mickey Mouse, Peter Pan, dentre outros, né, que estão aí sendo adaptados para uma versão bem sombria. Só que esse aqui foge muito da bolha, ele não é aquela galhofa assumida igual as outras adaptações, ele tenta ser algo mais sério. E a diretora, que é estreante, ela manda muito bem nisso. Eu acho que eu discordo um pouco do Galha, eu gosto como a forma que o filme pega e faz exatamente o caminho da Cinderela original. Só que ele faz isso totalmente na visão da irmã feia, né, entre aspas. Isso que eu ia comentar E, também. Entre e, aspas mesmo, né? Bem entre aspas, tadinha. Linda. e aí ele pega e transforma tudo pela visão dela. Então a gente acompanha a história por um outro ângulo, o lado da menina que não ganha a atenção do príncipe, não tem o final feliz, né, como a Cinderela tem lá no conto original. Eu acho essa quebra de expectativa maravilhosa, porque a gente vai acompanhando a transformação dela ao decorrer do filme e é cada coisa grotesca e brutal que a gente vê, que é de embrulhar o estômago, né? Principalmente a cena da Tênia, como o Gali falou. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei, gente, Meu não é Deus, que possível. nojo. Deu vontade de colocar, engolir uma tênia pra ficar magrinha. Ai, que Ai, nojo. Deus me livre, nunca. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que eu até vi uma vez uma piada, né? Sobre Tênia naquela série The Office, que eu vi assim pelo Instagram, e eu ficava pensando, gente, será que alguém realmente faz isso? E agora esse filme confirmou que tem doido pra tudo, né? Mas se eu não me engano, amigo, é ilegal isso no consumir a tênia e vender tênias é ilegal. É uma coisa que eu não lembro onde que eu vi, se foi uma série, um filme que eu tava vendo, que o diálogo da moça é: a gente pode importar tênias de não sei qual país pra gente emagrecer. Eu não lembro, depois que eu vi The Ugly Stepsister, eu vi um filme que tava falando disso também, mas eu não lembro o que que era. Mas é isso, só pra falar que, tipo, é ilegal. Não, mas eu não duvido nada que esses de calços aí dê um jeito, né? E acabe usando a Tênia como Ozempic. Ozempic da Mas Tênia. enfim, É o Zempic original. a Ozempic 1.0. Mas enfim, gente, eu achei o filme extremamente grotesco, principalmente na parte onde esqueci até o nome dela. Ah, me lembrem aí, gente, por favor. Elvira. A Elvira é essa mesmo. Principalmente na parte que ela corta o próprio pé. Aí a idiota corta o pé errado. Corta os dedos do pé errado. E a mãe Uhum. dela avisa. E ela vai lá e termina o trabalho cortando o dedo certo. Só mostra o quanto as pessoas nesse filme são extremamente doentias. E eu concordo novamente com o Gali. Nesse ponto de que a mãe e o príncipe são os vilões do filme. O resto só tenta se render à estética e à pressão de conseguir um marido rico. É, meio que a mãe errou no alvo dela, E porque ela tudo. achou que fosse o ricaço, e aí a esperança dela era a filha, só que aí a gente vê também um exemplo de mãe narcisista, né? Tipo assim, Sim. ela quer e ela não quer o bem pela filha, ela quer o bem pra ela, porque se a filha dela estiver com um cara rico, consequentemente ela vai sugar tudo que a filha dela
conseguiu, entendeu? Enquanto ela com os novinhos, né? Ela Não, ela lá só aproveitava aqui, ó. horrores. Ó, É, só uma mulher. diva, aproveitava horrores. Não tem idade pra essas coisas, né, galera? Aparentemente. Que bom, né? Que bom, aproveitem até quando você puder aproveitar. Exatamente, babado. E assim, tem uma coisa que é notável no filme, o baixo orçamento, mas eu acho que a diretora conseguiu driblar isso muito bem, porque em alguns momentos eu acho que a gente está sim em lugares históricos, né? Não parece ser coisa gravada de agora. Até os figurinos também são muito bons e eu gosto bastante dos cenários. Eu acho que ela, por ser uma diretora estreante, mandou muito bem, já deu uma surra em muitos que já têm anos de carreira e não conseguem entregar o mínimo. E eu torço agora pra Diva voltar aí com um novo projeto e surpreender, igual esse filme surpreendeu. Eu gostei bastante, gente. Vou até ver aqui qual que foi o orçamento dele, porque você falando dessa forma, sobre baixo orçamento, eles usaram também nesse filme efeitos práticos, né? Principalmente Sim, bastante, no total. dedo no chão ali. E, gente, olha aí mais uma prova de que efeito prático é a chave do negócio. Não me venha com CGI escrachado na nossa cara, que a gente não vai gostar. E isso deixa o filme tão único porque a gente consegue ver a atenção que eles tiveram com o filme. Porque é óbvio que você utilizar efeitos práticos, você vai demorar muito mais para produzir o filme do que se você fizer ele digitalmente lá no CGI, os efeitos. E você ter esse cuidado de fazer ele mesmo que demore muito, isso obviamente vai chamar a atenção de pessoas que. Esqueci a palavra bonita que ia usar, mas enfim. A gente que admira o gênero do horror, do terror, isso faz total diferença pra gente quando a gente tá assistindo e avaliando um filme. E isso é muito bom, ver que nos últimos filmes que a gente assistiu, eles apostaram mais em efeitos práticos. Deixa eu ver aqui se eu acho. Você tem aí, Gali? Não sei se você chegou a procurar. Quanto que foi o O quê? orçamento? O orçamento Não, desse daí porque como filme. esse filme é muito pequeno, ele é muito independente, né? E como é o primeiro filme filme assim mesmo da diretora, acho que ela chama Emily alguma coisa. Eu não lembro o sobrenome, mas eu não sei não. Mas uma Eu coisa achei que eu aqui. vi que eu achei muito bacana, que ela tinha dito numa entrevista que a principal inspiração dela para fazer o body horror, né? Para quem não sabe o que é body horror, são aqueles filmes que usam o nosso corpo como um tipo de instrumento do horror mesmo, assim, né? Coisas tipo caindo, saindo para fora, explodindo, blá, blá blá blá, coisas mais nojentas, vamos dizer. Ela se inspirou muito no David Cronenberg, que é assim um dos pais do body horror, né? Que para dizer o filme mais famoso dele, né, que é A Mosca. É, assim, o mais famoso, mais conhecido, mas que qualquer um pode saber qual que é, né, no caso. E que ela tinha até usado as transformações corporais do filme como metáforas para medos internos e falhas, assim, de físicas. E aí ela tinha falado também que ela se inspirou num filme de conto de fadas que teve lá na Europa, chamado Três Desejos para Cinderela, um filme dos anos 70. Era um filme tipo versão da Cinderela. Depois, Laura, se você quiser colocar alguma imagem, alguma coisa desse filme, Coloca. ele é bem bizarrão, assim, não sei se tem como colocar depois aí na gravação. Coloco, vai estar Ele aqui chama Três no Desejos. fundinho aqui. É, a Laura vai pôr pra vocês, eu não sei como faz isso. E aí, esse filme Três Desejos pra Cinderela, lá dos anos 70, é um filme, assim, bem diferentão. Ele é bem. Um filme mistura uma fantasia com uma coisa mais crua, né? Ele é bem realista também, ele é meio assustador. Então foi uma inspiração, assim, da autora também, da Emily. E é bem legal ver que ela pegou assim exemplos muito fora da Curva. curva de Hollywood, assim, né? Para ir para uma coisa realmente mais original, mas não, como eu disse, não original, tipo, que história que ela tá contando? Ela tá contando a história básica da Cinderela. Mas Ixi, calma, buguei.
o jeito que ela lidou, a abordagem, isso. Uhum. A abordagem que ela usou foi muito singular, na minha opinião. Sim. Vou falar um pouco do que eu achei do filme agora. É, foi uma surpresa pra mim, né? Até os meninos, a gente tava A Laura queria ver discutindo. outro filme, ela tava A doida. gente tava discutindo qual seria o filme da semana. E, tipo assim, como eu falo todo episódio, eu vou assistir os filmes ultimamente sem saber nada sobre a história, porque eu acabo me surpreendendo. Se eu não vejo o trailer, essas coisas, eu vou sem saber nada da história. E se vou assistir o trailer, geralmente os últimos trailers que têm saído acaba estragando um pouco da experiência do filme, porque ele conta tudo, basicamente. Ele revela pra você o que vai ser o filme. Então, quando os meninos falaram, vamos assistir a Cinderela, eu tava tipo assim, como assim tem um filme, lançaram um filme de terror da Cinderela? E pra mim, tipo, The Young Stepsister era outro filme totalmente diferente do que os meninos estavam falando. Então, pra mim, foi uma surpresa muito grande a hora que eu comecei a assistir o filme. Talvez não tenha me incomodado tanto seguir a história, porque eu até ia comentar a mesma coisa que o Patrick comentou. Ele segue a história da Cinderela, mas com um ângulo diferente, porque no Cinderela a gente acompanha a Cinderela de fato, ela sofrendo, ela tendo que limpar as coisas e tal. E nesse a gente vê o ponto de vista da Elvira. E a gente tem a Cinderela de segundo plano ali no filme, né? Ela aparecendo, ajudando aqui, ela dando comida ali. E isso deixa ele um pouquinho diferente. E o filme, ele vai se construindo, né? Tanto que eu achei muito louco o fato de ter, tipo assim, como assim? Tem extensão de cílios nessa época, sendo Nossa, que, tipo esqueci assim, eles disso. nem tinha como fazer uma rinoplastia de verdade e tinha, tipo, extensão de cílios, galera. Como assim? Horrível. E Essa é realmente uma das piores cenas. Eu tinha esquecido total, apaguei dela da minha Nossa, e mente. quando ele vai colocar a extensão de cílios, que ele pega aquele que parece um anzol, tipo, grosso, e começa a passar no olho dela, eu fico, meu, que agonia. Puta que pariu. Puta É que pariu. bizarra. É muito bizarra essa cena. Então, o filme ele vai se construindo aos poucos e te prendendo mais e mais na história, com essas pequenas coisas de horror mesmo que o Gary falou, porque a gente teve até discussão uma pequena discussão no episódio passado sobre o que seria o filme de terror, né? E aí a gente É. pode falar agora dessa diferença, que, tipo, talvez o terror ele seja uma coisa mais do susto, do jump scare, de você ficar com medo, e o horror você fica mais com, tipo, nossa, que. São mais reações, o horror é mais de Ele te reação. incomoda, alguma coisa É. que te incomoda tanto sentimentalmente quanto. Esqueci a outra palavra que eu ia falar. Mas ele vai te incomodar de alguma forma. De algum jeito o horror vai te incomodar. E esse filme ele vai colocando várias cenas assim que você vai se incomodando e ele vai te deixando cada vez mais agoniado com aquilo. Ele tem um pouco dessa coisa da substância do filme, a substância, porque quanto mais a Elvira vai buscando pela perfeição, mais ela vai se acabando, na verdade, né? Parece que ela meio que vai apodrecendo, ela vai perdendo o cabelo, no final ela cai de cara no chão, que nem é uma queda assim tão uau, ela já quebra o dente, já cai da escada lá, no final ela bate a cabeça, volta com o nariz todo torto. Então eu senti um pouco, até ia comentar, e o Gali comentou também sobre essa coisa da substância, de um pouquinho, que eu lembrei um pouquinho do filme. E é um filme que trata sobre essa questão da beleza muito bem, sabe? Dessa crítica social e ter um filme com essa crítica sendo dirigido por uma mulher dá uma diferença gritante, dá uma diferença grotesca, assim, por mais que sejam detalhes, Realmente. é grotesco a diferença quando a gente vai comparar um com o outro. No começo eu tava tipo assim, meu, por que esse filme tem 96% de aprovação na Rotten? Ele é o segundo filme mais bem avaliado lançado até agora. E, tipo, não vejo quase ninguém falar sobre ele. É pouquíssimas pessoas que falam sobre esse filme. E eu fiquei muito surpresa mesmo, positivamente.
Eu acho que os minutos finais são a chave do filme, é o que dá o toque especial de horror, de terror. É, o corpo do pai da Agnes. Ah, Meu Deus, cara, que agonia que aparece a cena dele assim, ele se decompõe e elas não enterram ele, né? Ele fica lá não. na casa, porque ela não Véi, tem essa dinheiro pra cena enterrar. E daí eu aparece ele amei, lá, meu amiga. Deus. É muito boa essa cena. Os bichinhos andando. Costurando o vestido, E eu véi. achei até, tipo assim, é muito, é horrível, mas ao mesmo tempo é É muito poético, massa. quase. É quase poético que, tipo, as sedas que Bicho de estavam... seda, O é. bicho de seda que tava comendo o pai dela fez o vestido dela pro baile. Eu fiquei tipo assim, gente, que loucura é essa? É E a a, fada fa... madrinha e a dela. fada madrinha dela ser a mãe dela é muito massa. É, É uma coisa, lindo. são É, coisas muito legais que eles colocaram no filme. Então eu gostei, tipo, muito no final, assim, do contexto, a hora que acabou o filme. Eu falei, meu, ainda bem que eu consegui assistir o filme até o final, porque esse filme foi. Tava corrido esse fim de semana. Geralmente a gente tá gravando hoje numa segunda-feira. Geralmente a gente não grava segunda-feira. E eu consigo assistir aos filmes entre segunda, que é geralmente segunda, terça, depende do dia que a gente vai gravar, né? Às vezes a gente grava terça, às vezes a gente grava quarta. Então eu tenho um tempo a mais pra ver o filme. Eu tive um pouco tempo pra ver o filme porque foi corrida, enfim. E a hora que eu terminei, eu falei, ainda bem que eu consegui ver o filme até o final, porque o final é muito bom. Aquele negócio do pé foi muito bom, da mulher ter cortado o pé errado. Eu falei, puta que pariu. E pior que a hora que ela tava cortando, nem eu pensei que ela poderia estar cortando os dedos do pé errado, porque ela mede com o sapato que cabe naquele pé, né? Ela mede no pé que ali. E, nossa, é muito bom. Gostei bastante do filme. É, talvez não tanto quanto o Gali, mas realmente a gente pode falar que esse filme veio para mostrar como fazer um filme de horror, terror de filmes infantis. E não precisa ser alguma coisa escrachada, sabe? Você pode pegar o personagem e trabalhar alguma coisa que realmente faça diferença para é o uma cinema. mensagem, né? Que traga uma mensagem que realmente faça diferença e não seja só mais um entre milhares de outros que a gente tem. É isso mesmo, eu concordo totalmente, porque é uma coisa que é muito fácil pegar essas histórias de domínio público e fazer uma coisa trash que custou, sei lá, US$ 1 milhão Uhum, e ser uma coisa ridícula e viralizar por ser escroto. Que nem esses filmes do Ursinho Pooh que são péssimos. sim. Não são só péssimos porque são mal feitos. São muito ruins mesmo, assim. Não são filmes que tem aquele, pelo menos, teu coração. Porque Terrifier vocês podem não gostar e tudo bem. Eu tô falando gostar os dois mesmo, que não gostam de Terrifier. Mas você vê que, tipo assim, desde o começo ele sempre teve uma intenção. Sim. Podia não ter o dinheiro, podia não ter a fanbase que gostasse desse tipo, beleza. Mas sempre teve intenções em querer ser melhor e querer ser mais. Tanto é que o terceiro filme vocês até curtiram, né? Foi o menos pior de todos. Então, é muito legal quando você vê, porque nem sempre é sobre dinheiro. Muitos filmes superfaturados, inflados, tipo, exemplo, filmes de Marvel e etc., são filmes pobres de narrativa. São filmes básicos, que não tem nada. Agora, o filme desse, que provavelmente foi um filme com baixo orçamento e tudo mais, um filme, assim, vamos dizer, entre aspas, independente, um filme indie desses conseguir fazer um espetáculo de narrativa como esse é muito bom e mostra que nem sempre os melhores que nem sempre os melhores perfumes vêm dos melhores Meus frascos, os frascos. maiores frascos, né? Às Uhum. vezes vem dos menores frascos. Então, tipo, é muito gratificante ver filmes que vão, assim, fogem da curva, assim, sabe? Uhum. É bem gostoso. Tipo assim, os filmes do Ursinho, ele nem seguem a narrativa original, né? Tipo Não, assim, não dá nem vontade de assistir o filme, mas a gente sabe que ele não segue a narrativa original. E ele, então, no meu ponto de vista, ele teria muito mais chance de
ser um filme original e bom, se a pessoa soubesse trabalhar, do que, por exemplo, The Ugly Stepsister, que ele segue todos os passos do filme original, muda as partes dele ser um horror, só que ele consegue ser original mesmo usando a história original, mesmo ele já tendo a história praticamente toda pronta, Pronto. ele consegue se colocar como algo original no meio de um monte de filme. E o filme do Ursinho, por exemplo, não segue a narrativa original do Ursinho e consegue ser horrível. E consegue ser ruim, não consegue se colocar como um filme original. Porque ele é mais do mesmo, tipo, mais de muitos que a gente já viu. E a gente não dá, tipo assim, gente. Eu não consigo ver os filmes como um negócio, tipo assim, é um filme que não é pra você levar a sério. Tipo assim, se você Tem um fez um pouquinho de problema com filme, isso. se você vê um filme, como que não é, se você faz um filme, como você faz um filme pra pessoa não levar a sério? Então é melhor não fazer. Porque eu vou assistir, eu vou querer levar a sério aquele filme. Tipo, no gênero que ele tá, no gênero que ele se propõe. Eu vou levar a sério naquele sentido. Não tem como eu olhar, tipo assim, é legal se você não levar a sério. Eu, como uma pessoa que, se eu estivesse escrevendo um filme, fazendo um filme, eu iria querer que as pessoas levassem meu filme a sério e não tirassem sarro dele pra achar ele bom. Porque eu acho que é dessa forma que a gente vê os filmes que, tipo assim, você vai gostar se você não levar a sério. Você tá tirando sarro daquela história, né? Acaba se tornando, tipo, uma comédia. É diferente, claro, de filmes que são terror, que é a mistura dos dois gêneros. É totalmente diferente. Mas é, tipo, igual a Marcele fala do Pooh. Se você não levar a sério, é legal. Mas você tem que levar a sério o filme, né? É, Tipo... E sobre o Terrifier lá que o Gali falou, tipo, depois de ter assistido os filmes, meu pensamento mudou no sentido de, tipo assim, não é que é ruim, é que eu não gosto do estilo dos filmes de Terrifier mesmo. Porque, claro que ele teve uma evolução, como a gente já falou, muito grande entre os filmes, mas realmente ele é um filme que, por mais independente que seja, ele foi feito com carinho, né? Tipo, a pessoa teve a atenção ali no filme que ela tá fazendo. Ela queria realmente que o personagem que ela criou se tornasse um grande ícone do terror e se tornou um grande ícone do terror, mesmo tendo um orçamento baixo. Total, total. É uma coisa que é um exemplo de uma franquia, de um filme que foi feito realmente com intuito de agregar algo. Mesmo sendo um filme que não tem uma história assim super profunda, não tem super desenvolvimentos de personagem. Não, não tem. Mas é um filme que nunca vai ser um filme por ser só um filme, entendeu? Sempre vai ter um objetivo, sempre vai ter um toque pessoal. É muito bom quando filmes têm toques pessoais do diretor, do roteirista, sei lá, enfim. Eu acho que ele se coloca bem dentro do que ele é pra ser, entendeu? Que é pra ser um trashzão. E ele é realmente um trashzão gore que, porra, eu acho que é um dos filmes que, fora, acho que Jogos Mortais 3, se eu não me engano, que tem a cena dos porcos. É o 3 que tem a cena dos porcos? Não, É o 4, ou qua- 5? Que é a é o cena 4, do, né, do, é Patrícia? o do... É 3. o 3? É o 3? Não, É, 4. não, é na cena do. É do 3 porque envolve aquele cara lá com o filho. Aí o cara que tá na cena dos porcos é o juiz que negou que no caso deu liberdade pro cara que atropelou o filho do cara. Ah, tá. Ah, eu pensei que era o 4. Então, do 3, fora essa cena dos porcos, que é uma das cenas assim que eu acho que mais me dá nojo, Terrifier é o outro filme que eu senti, realmente eu senti muito nojo assistindo. Não a ponto assim de, meu Deus, as pessoas estão vomitando no cinema. Tá desmaiando. Mas assim, acho que eu consegui compreender o porquê as pessoas passam mal assistindo, porque realmente é bem gore. É bem gorzão. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra agregar? Fala um pouquinho que vocês acharam do final. Vocês acharam que o final é meio Ah, diferente, verdade. né? Vocês acharam
foi válido? Você acha que foi bom, foi ruim? Ah, o final foi incrível. Eu acho que a personagem, cada uma das duas conseguiu o que queria no final. Só que, assim como da meia-noite pra Cinderela, meio que da meia-noite pra Elvira também. Já que no Uhum. final ela acaba desfazendo tudo que foi feito ao longo do filme, como se tivesse um encanto ali também. Eu Nossa, gostei Isso que eu dessa. fiquei isso mesmo. pensando. Tanto linkando novamente aquele negócio da substância, a Tênia meio que era a substância pra Elvira. Que daí ela tomou o antídoto, soltou toda a Tênia, que, meu Deus, aquele cara, negócio se multiplicou. Meu, muito nojento. Acho que é uma das Sim. cenas mais nojentas do filme, inclusive. Eu gostei também do final. A gente tem um ponto de vista diferente, né? É igual o Gary falou, a Agnes realmente teve o que ela precisava, porque ela precisava se desvincular daquilo ali que não fazia bem pra ela, né? E que não era o destino dela estar ali naquela família sendo escrava deles. E a Elvira teve o que ela acabou colhendo Longo. ao É, decorrer do filme, um pouco por culpa da mãe, né? Da pressão, igual eu falei da pressão que a mãe colocou em cima dela para conseguir o que ela não tinha conseguido. Inclusive, eu queria falar que a irmã da Agnes, a Alma, ela parece a Valente. Se tivesse um live action de Valente, ela seria, tipo assim, muito boa pra interpretar o ruivinha, né? filme. Sim. Ela era mó bonitinha e ela não foi uma das pessoas, tipo, E ela fingindo candidatas fortes pra que. coisar. Verdade, a irmã dela, a Alma, né? Fingindo que não menstruou pra não ter que ser leiloada, né? Com o príncipe e tudo mais. É muito foda essa parte. Aham, E eu senti uma vibe meio LGBT nela. Não vou sim. mentir, não. Não sei se a Laura sentiu. Eu senti. Teve uma cena que ela tava. Que nem deu tanto pra reconhecer ela, porque ela tava, tipo assim, bem masculina. E daí no final ela aparece com o Falei, né? cabelo solto lá pra ajudar ela, que você fica tipo, gente, onde estava essa mulher durante todo o filme? Então ela teve que se preservar a beleza dela. Ao contrário da irmã que queria que a beleza dela fosse vista, ela estava preservando a beleza dela Uhum, para que não acontecessem as mesmas coisas, as mesmas imposições, as mesmas regras, os mesmos problemas que aconteceram com a irmã, uhum, né? Ela foi mais fria, assim, mais sim. racional. Tanto que no final ela acaba sendo mais bonita que a irmã que fez todas aquelas coisas de procedimentos estéticos Sim. em busca do corpo e do rosto perfeito. E aquela cena da Alma entrando no quarto com a mãe dela só no tchá-tchá-tchá, que bota pra fora e mostra pra todo mundo ver ali o negócio. Quem não viu, passou, não deve ter passado despercebido, né? Não. Teve gente aqui que deve até ter voltado na É cena, pausado, né, Patrick? Então, pausado. Patrick deve ter pausado para ver melhor. Ah, Mas enfim, gostei sempre bom também do final. avaliar. Aí, ó, Sempre bom avaliando, avaliar. avaliando. Como que era que tinha no Twitter, no antigo Twitter? Avalie meu. Aham. Patrick Nana era meio Awards. fervoroso. Mas enfim, eu gostei do final. Acho que eu não mudaria nada no final. Acho que aconteceu como deveria ter acontecido, né? Eu acho que ela, Por bem ou por mal, né? por bem ou por mal, cada uma meio que buscou o seu destino, como você Ela faz o tinha ali. destino dela. Ela faz o destino dela. Ah, e teve até uma parte que o Gali tá falando sobre Pretty Hurts. Tem uma parte que fala sobre isso, né? Que eu acho que tem até a exata frase de, tipo, meio que a beleza dói. E realmente, se É, você... dói ser bonito, Pretty gente. Hurts. O Gary tá Dói. sofrendo pra, aqui ó, Smart Fit que o diga, né? Em busca do Mookie perfeito. Vai começar a tomar bomba, o Nem Gary. muque, gente. Eu só quero emagrecer, só isso. Vou fazer que não, Patrick. Eu vou ter meu glow up. O glow up. Emagrecer. É a substância. Quem será minha substância? Eu sou da Rodrigo, o apresentador, ou é o Rodrigo? Que é a minha. Ai, caramba. É que ninguém vai entender isso, mas vocês vão ficar sem entender também. Fica no ar.
Fica no ar, fica no ar. Enfim, eu, de nota, eu tava pensando aqui, do que eu dei no Letterboxd, eu dei 4 estrelas no Letterboxd, mas eu daria pro episódio 8,5 Uhum. de É. 10. E você, Patrick? Eu daria um 8 também. Que eu Uhum. acho o filme muito bom. Acho que ele merece uma boa nota. Ainda mais pra uma pessoa estreante, né? Sim. Verdade. É o terceiro episódio seguido que a gente tá fazendo com estreantes, né? Com diretores estreantes. No No terror, terror. sim. É, estreantes no terror. Bom, minha nota vai ser 8,5 também. Gostei bastante do filme. É, ele é bem feito, acho que ele merece a nota e justifica a nota que ele tem no, na Rotten. Bom, galera, é isso então. Demos nossas opiniões, o que a gente achou. Falamos um pouquinho sobre a relação do filme com as críticas sociais e tudo mais. Não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam do filme. Para quem já assistiu, se você não assistiu ainda, corre lá assistir. Depois você volta aqui comentar com a gente de novo. Não esquece de curtir esse episódio. Compartilha com os amigos que você sabe que já assistiu o filme para ele assistir e comentar junto com a gente. No Spotify, gente, também tem como comentar, tá bom? Se você escuta a gente pelo Spotify, dá pra vocês comentarem aí que a gente consegue ver lá e responder a galera. É isso, galera. A gente não sabe. Eu acho que semana que vem a gente não vai ter episódio, tá? Infelizmente, porque a gente vai ter aqui aniversariantes no podcast, tá? Acho que é semana que vem já, né? É quarta-feira que vem. Ó, semana que vem já, quarta-feira. Já deixa o seu parabéns adiantado aí pro Gali, porque semana que vem não vai ter episódio. Então a gente volta aí nas próximas. Fora semana que vem, na outra a gente tá de volta. Não se esqueçam da gente nesse período, tá? Por favor. O Insta tá bombando, a gente tá lá bombando. Vai lá pro Insta também. Não vai ter episódio aqui, mas o Instagram vai estar lá aqui, ó, bombando. Se vocês esperaram a gente por mais de um ano, vocês podem esperar a gente uma semana pra voltar depois com o episódio novo, hein? É verdade. É isso, galera. Segue a gente lá no Instagram e até o próximo episódio. Tchau! Arigato!